Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e estou mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira, mais uma quinta com a palavra, para a gente continuar as nossas leituras e as nossas considerações no livro de Provérbios. Hoje, continuando com o capítulo 21, mas abordando os versos 6 a 10. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não estiver com ela, como de costume, eu sugiro acompanhar comigo a leitura e as reflexões daquilo que o Senhor tem para ensinar para os nossos corações, nos edificar, nos alimentar e corrigir os nossos caminhos. Então, sem demoras, o nome do vídeo de hoje é só 2 caminhos, ou o bem ou o mal, e os versos de 6 a 10 do capítulo de 21 de Provérbios. O verso 6, ele diz exatamente assim: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Como referência complementar, que cada verso da Bíblia tem algum, justamente assim o Senhor construiu, e organizou a Bíblia para que a gente tivesse esse auxílio no entendimento, no aprendizado e no estudo de tudo aquilo que a palavra revela. No capítulo 10 do livro de Provérbios ainda, mas no verso 2 diz assim, que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Em Provérbios, no seu capítulo 13, versos 11, diz que a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Ainda no livro de Provérbios, no seu capítulo 20, verso 21, diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. E também no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, que diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E a reflexão que esses versos trazem para a gente é justamente que o trabalhar para ser próspero o mais rápido possível, usando de mecanismos que não sejam o trabalho por si só, o empenho, o esforço, usando sim de alguns subterfúgios como mentiras ou como falsidades ou ilusões ou ainda representações enganosas ou ainda deturpação da verdade durante essas negociações ou durante o seu trabalhar é inútil. Por quê? Porque torna a riqueza construída com tudo isso muito frágil e com certeza fácil de ser perdida, embora ainda isso não pareça. Nos nossos dias, ela assim é construída. E a palavra diz que as pessoas que se empenham no construir a sua prosperidade, a sua riqueza desta forma, na verdade, elas buscam se não outra coisa do que a morte, ainda que de forma inconsciente, porque elas estão se trabalhando, estão se empenhando, se desgastando em todos esses mecanismos incorretos, em todos esses mecanismos imorais, todos esses mecanismos que não são os justos e os verdadeiros, e eles estão se esforçando por aquilo que vai trazer a eles a morte eterna, porque não é o bom caminho e nem a boa riqueza, no bom legado e nem a boa vida. O verso 7 diz ainda que as rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. No livro de Abacuque, no seu capítulo 1, verso 15, diz: e ele a todos levantará com um anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso, ele se alegrará e se regozijará. E a reflexão que a gente pode ter, embora não pareçam ligados esses versos, veja, toda violência praticada pelos perversos vão destruir os próprios perversos, porque eles se negam a fazer aquilo que é justo. Então esse verso é como se fosse um complemento para o nosso entendimento do verso 6, Esses que se tornam perversos e esses que estão na condição do perverso, eles não estão pecando por falta de conhecimento, não é por ignorância, é muito menos por um rompante, por um impulso, algum tipo de precipitação, mas é deliberadamente, de caso pensado, planejado, organizado, arquitetado. Então, fazer sempre que nós podemos a justiça ao nosso próximo, sempre com sinceridade e honestidade e verdade, é na verdade um teste da nossa sinceridade, da sinceridade da nossa fé para com Deus. Então, por isso, esse peso que está ali no livro de Abacuque, de como
eles serão apanhados e serão juntos na sua rede varredora, e por isso também é que a consequência dos atos do perverso será a destruição, porque é um teste de rebelião, de mentira para com Deus. No verso 8, diz assim: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. No livro de Provérbios ainda, mas no capítulo 28, verso 16, diz que o príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Em Mateus, em capítulo 5, verso 8, diz que são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui a reflexão a gente pode tomar da seguinte forma, né? O caminho desse homem perverso, né? O caminho desse transgressor, ele é problemático, né? E aí existe a palavra também como tradução de estranho. O caminho do homem transgressor é estranho, porque essa palavra que é utilizada nesse texto no original do hebraico, ela expressa uma ideia, um entendimento de um homem que já foi bom. Transgressão porque mostra pra gente que essa perversidade foi justamente abandonar aquele que era o bom caminho, abandonar o caminho do Senhor. Então aquele que se desvia da bondade do Senhor, ele se torna também estranho a Deus e à congregação dos puros, daqueles que seguem o caminho do Senhor. E porém a obra do puro é correta, porque o caminho do homem que é pervertido é também estranho ou alienado ao Senhor, mas quando puro, ou seja, quando é sincero, quando realiza com sinceridade, a sua obra sempre será reta e justa. E assim o seu caminho é de comunhão e de proximidade cada vez mais com o Senhor. No verso 9, diz ainda: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios, em seu capítulo 19, verso 13, diz que o filho insensato lhe é uma desgraça para o pai e um gotejar contínuo às contendas da mulher. No Provérbios capítulo 21, versos 19, diz ainda que é melhor morar numa terra que é deserta do que com uma mulher que é rixosa e irritadiça. Provérbios, em seu capítulo 25, verso 24, fala ainda que é melhor morar no canto de um telhado do que com uma mulher que é briguenta numa casa ampla, que muito parece com o verso que nós lemos, né? Provérbios, em seu capítulo 27, versos 15, diz ainda que o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra, são semelhantes. E Atos, capítulo 10, verso 9, diz ainda: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, já quase a hora sexta. A importância de que nós tenhamos, porque embora tenha sido falado nesses versos todos da mulher briguenta, da mulher contenciosa, nós todos sabemos o quão praticamente insuportável viver com alguém que briga e reclama e em tudo está em pé de guerra. O quão difícil é viver num ambiente como esse, independente de ser uma mulher ou de ser um homem. É o tipo de situação e de vida que torna praticamente um sofrimento ir para casa, por exemplo, A casa não se torna mais um lugar de descanso, um abrigo, um refúgio, um lugar de consolo. Não, se torna mais um lugar de discussão, de contenda, de algum tipo de dificuldade, E parece que quando estamos num ambiente com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, descanso é a última coisa que acontece, Normalmente só acontece o descanso depois de uma grande briga, porque é aqueles minutos para se recuperar e encontrar um próximo assunto. Então a reflexão dessa situação insuportável, que a palavra de Deus nos traz, é a importância que a gente tem de buscar a paz e a harmonia em todos os nossos relacionamentos, evitando os conflitos que são desnecessários, porque os conflitos são naturais da convivência humana, os conflitos são naturais das diferenças entre as pessoas, mas que nós não nos coloquemos como criadores de conflito ou alimentadores de conflito. Antes e ainda sejamos apaziguadores, como a palavra do Senhor diz, O amor entre as pessoas procura sempre o bem daqueles que são amados, Então, por exemplo, no caso da mulher que ama o seu marido, ela sempre vai procurar o bem desse marido, E vice-versa. A falta de respeito, até na comunicação dentro do lar,
é um sintoma de que o amor está se quebrando, né? E o amor, ele é essencial para, por exemplo, um casamento bem fundamentado, né? Um casamento bem sucedido. E assim também dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos pais e filhos com os seus avós e avós, e por aí vai, né? Primos e primas em toda a sua relação, não só familiar, mas também como no mundo. Então fica, né, uma reflexão para que todos os que temos relacionamentos familiares, pessoais, profissionais, para que a gente tenha o cuidado sempre de analisar a forma como a gente se comunica com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, para que sejamos sempre honestos, sejamos sempre determinados a corrigir os maus hábitos que podem provocar desdém, podem provocar ironia e podem provocar consequências muito maiores com as palavras que muitas vezes são tão pequenas e trazem consequências tão grandes, né, para os lares. E não só falando da mulher, mas também do homem, que os homens possam encontrar oportunidade de fazer essa mesma análise, né, e se surpreender todo aquele que busca essa reflexão. E a palavra de Deus traz para a gente reflexões para que a gente se conheça melhor e assim seja melhor, né? Que a gente possa se beneficiar e surpreender todos aqueles que estão nos nossos relacionamentos com as mudanças que nós precisamos executar na maneira de falar, na maneira de nos comportar, na maneira de reagir e na maneira de conduzir os nossos dias na presença do Senhor através das nossas famílias, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. E o verso 10, que é o último verso dessa noite, diz assim: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Como referência a esse verso, como uma complementar desse verso, nós temos a passagem que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versos 5 a 7. O verso 5 diz assim que: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá ele dá a maior graça, né? Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, a alma do perverso deseja o mal avidamente, o tempo todo, de todas as formas, né? Porque a parte mais nobre do ser humano que ele tem está completamente absorvida pela corrupção, né? Pelo mal. Então, o próximo, ele não agrada aos olhos do seu irmão de forma alguma, porque ele não vai poupar nem aquele que está próximo, por mais amigável, por mais ajudador que ele tenha sido, por mais próximo, por mais conhecido que ele seja, né? O amor do perverso pelo mal, por si mesmo, por todos os benefícios que ele pode ter em todas as circunstâncias, vai superar qualquer outra consideração, seja ela amor, seja ela amizade, seja ela gratidão. Essas são as reflexões dos versos de hoje. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor assim permitir, retornaremos na próxima quinta-feira com mais algumas considerações no livro de Provérbios. Eu agradeço muito a companhia até aqui e Deus te abençoe.